A graça e a paz, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. E hoje nós vamos dar início à nossa lição de número 32 do nosso curso e vamos estar tratando, começar a tratar da escravidão de Israel no Egito, como que foi esse processo histórico através do qual Israel acabou se tornando escravo no Egito. Bom, na aula passada nós vimos como Jacó, após lutar com Deus, passou a chamar-se Israel e em seguida estaria retornando à terra de Canaã. Os seguintes acontecimentos se sucederam ali. Gênesis capítulo 33, versículos de 1 a 11. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás destes, Raquel e José por últimos. Mas ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, lançou-se ao pescoço e o beijou, e eles choraram. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos que Deus bondosamente tem dado a seu servo. Então chegaram-se as servas, ele e seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel e se inclinaram. Perguntou Esaú: que queres dizer com todo este bando que tem encontrado? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Replicou-lhe Jacó: não, mas agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porquanto tenho visto teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Aceita, peço-te o meu presente que te trouxe. Porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele aceitou. Bom, então aqui nós vemos que Jacó dividiu a sua família em 3 grupos. Aqui no versículo 7, nós observamos que, estrategicamente, Jacó dividiu a família em 3 grupos. E foi à frente deles para encontrar com seu irmão. A divisão e a relativa localização da sua família em relação ao perigo detectado fornecem claro indicativo de quem Jacó favorecia. Mas, de maneira geral, Jacó se refere a seus filhos como dádivas de Deus, no versículo 5. Jacó está reconhecendo que eles são heranças do Senhor. Jacó se aproxima de seu irmão de um modo muito temeroso e muito respeitoso. Como uma pessoa inferior iria se aproximar de uma autoridade muito superior. Curvar-se para o chão 7 vezes era um sinal de respeito a um rei. Jacó tomava cada precaução para encontrar-se com Esaú, esperando dissipar aquele pensamento de vingança. Esaú, pelo contrário, correu em direção a seu irmão com alegria por revê-lo. Ele saudou o irmão com um forte abraço, sem reserva, Ele não teve vergonha, não teve constrangimento de externar a sua emoção ao ver o seu irmão. Agora, imagine como é que foi difícil para um homem que antes havia conspirado a morte do irmão demonstrar tamanho ato de afeto. Ambos choraram, pois, afinal de contas, foram 21 anos de atribulada separação, tanto para um quanto para o outro. Naquele momento, antigas e dolorosas lembranças foram descartadas
e as ameaças de morte pertenciam a um passado distante. Os seus corações haviam mudado e os irmãos se reconciliaram. Então aqui nós temos uma cena muito bonita no versículo 10, né? A cena de reconciliação dos dois irmãos. E como é importante isso, como é importante a reconciliação. Se você é uma pessoa que está brigada com alguém, está entristecida com alguém, eu quero lembrá-lo de uma coisa. A reconciliação sempre será uma possibilidade terapêutica, curadora, né? Nada melhor do que restaurarmos uma amizade de anos, restaurarmos uma separação entre irmãos, entre casais. Então nós temos que trabalhar sempre pela reconciliação. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então esse é o nosso ministério. Não somente nos reconciliarmos com as pessoas, mas ajudarmos pessoas a se reconciliar. Deus tem nas mãos o coração de todos os homens e pode transformá-los quando e como quiser, por meio de um poder secreto, silencioso e irresistível. Ele pode, de súbito, converter inimigos em amigos. Então, se você tem dificuldade de reconciliação, ore a Deus. Peça a Deus que mude o seu coração, porque só Ele pode fazer isso. Só o Senhor pode mudar o nosso coração e nos transformar em agentes de reconciliação. A apresentação da família, que se dá do versículo 5 a 7, e a explicação do motivo do presente de 550 animais, isso está lá no verso 8 a 10, serviram para reconhecer de modo apropriado a graciosa provisão do Senhor na vida de Jacó. E Jacó deixa isso claro nos versos 5 e 11, né? Deus o abençoou, Deus o prosperou, Deus deu a ele condições de fazer essa oferta, esse presente para o irmão. Agora, por que Jacó enviou diante de si presentes para Esaú? Bom, vou lhe dar uma explicação sobre isso. Nos tempos bíblicos, davam-se presentes por vários motivos. Primeiro, poderia ser uma forma de suborno. Isso é bem possível. Presentes ainda são dados para conquistar alguém ou comprar o seu apoio. Esaú pode, a princípio, ter recusado o presente de Jacó porque não queria ou não precisava de suborno. Ele já havia perdoado o irmão e, além disso, era muito rico. Mas, em segundo lugar, poderia ser uma demonstração de afeto, né? Vou demonstrar o meu amor, meu carinho, vou demonstrar que não tenho nada contra ele, que não ficou nada no meu coração. Então, a forma de demonstrar isso seria o presente. Poderia fazer do costume agradar alguém antes de uma reunião importante. Tais presentes costumavam estar relacionados à posição da pessoa. E isso explica porque Jacó enviou ovelhas, cabra e gados a Esaú, que era um pastor de ovelhas. Então fazia muito sentido dar esse tipo de presente para o seu irmão. A gente vê esse terceiro aspecto do dar presentes na cultura antiga em momentos em que os reis recebiam potentados que vinham de outros países. Normalmente se levavam bastante presentes para o rei como uma forma de demonstrar a submissão, o respeito àquela autoridade. A batalha de generosidade foi vencida por Jacó quando Esaú, que inicialmente recusou-se a aceitar qualquer coisa do irmão, finalmente concordou em aceitar os presentes. A princípio, Jacó ofereceu os presentes por medo de seu irmão, né? Mas no passado, o medo, assim que o medo passou, ele agora insistia para que Esaú aceitasse e o aceitasse em amor, como uma demonstração de amor. Então, chegou o momento ali que o medo passou, e aí então Jacó falou, não, é uma demonstração de amor, né? Jacó agora está demonstrando que desejava a amizade do irmão e não somente temia a ele.
Jacó reconheceu que Deus havia transformado Esaú de modo tão evidente que essa mudança podia ser vista na sua expressão facial, que não era de uma raiva obstinada, mas de amor fraternal, divinamente trabalhado e restaurado. A declaração de Jacó, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, significa que Jacó viu o favor de Deus em Esaú. Esse era um bom sinal de que Deus havia aceitado as suas orações. Uma importante lição que esse texto nos traz é que mesmo que a vida possa trazer-nos alguns momentos ruins, nós não temos que permanecer ressentidos, machucados, feridos, irados. A amargura pode sair da nossa vida ao expressarmos os nossos sentimentos honestamente a Deus, perdoando aos que nos causaram mal e estando satisfeitos com o que temos. Então aqui nós podemos observar que Jacó, ele demonstra realmente uma grande atitude, né? Ele vem de encontro ao irmão para buscar uma reconciliação. E, em contrapartida, Esaú também demonstra uma grande decisão no coração de demonstrar para com o seu irmão o seu amor e também o desejo de se reconciliar. Como é bonito nós vermos uma cena assim. É uma cena realmente tocante, é uma cena que realmente nos leva a pensar sobre a importância da reconciliação em nossas vidas. Agora Jacó chega a Siquém, em Canaã, e lá levanta o altar a Deus, Gênesis 33, 18 a 20. Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã-Arã e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou a parte do campo em que estendera sua tenda dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então levantou ali um altar e chamou-lhe o El Eloé Israel. A terra de Canaã pertencia a Jacó por promessa, pois Deus havia dado a Abraão e a seus descendentes. No entanto, Jacó comprou a parte do campo aonde montou a sua tenda. Ele pagou por sua própria terra. Fato interessante, não é? Ele chegou em Canaã em cerca de 1908 a.C. Uma outra tradução desse texto diz que ele chegou são e salvo. Essa declaração faz referência ao cumprimento do voto de Jacó feito em Betel, quando, ao partir de Canaã, pediu a Deus retorno seguro. Ele prometeu que, quando retornasse a Canaã, daria o dízimo de suas posses, em Gênesis capítulo 28, do versículo 20 a 22. Possivelmente, Jacó cumpriu seu voto em Siquém ou mais tarde em Betel, de acordo com Gênesis 35:1. Essa aquisição tornou-se apenas a segunda propriedade efetiva pertencente à linhagem de Abraão na terra prometida. Gênesis 23, 17 a 18 e 25, 9 a 10. Entretanto, a terra não era de Abraão e seus descendentes simplesmente porque a compraram, mas porque Deus possuía toda ela, de acordo com Levítico 25, 23, e deu por posse exclusiva a eles. Então, a terra pertencia a Jacó porque Deus deu a terra a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Ali onde ele morou sua tenda, aliás, ali onde ele montou a sua tenda, ele construiu um altar dedicado a Deus. Através da construção deste altar, Jacó demonstra a sua gratidão a Deus. Então, o altar é uma demonstração da gratidão de Jacó a Deus. Mas a principal finalidade deste altar foi manter a adoração a Deus em sua família. Com esse ato, Jacó nos ensina uma grande lição. O nosso lar deve ser um lugar de adoração a Deus. Somos desafiados a construir em nosso lar um altar para Deus. Onde estiver nossa casa, deve haver uma igreja dentro dela. E isso é uma lição muito importante. Hoje nós vivemos um tempo em que os valores espirituais estão sendo relegados. Já não se fala mais em culto doméstico, já não se fala mais em oração em família, nem mesmo
nos damos ao trabalho de agradecer o alimento. Então, nós perdemos de vista valores que são muito importantes para a preservação da família, principalmente nesse tempo em que os valores da família estão sendo deteriorados. Eu estava conversando com meu filho esses dias atrás e ele estava comentando algo que ele deixa muito impressionado na casa da sua noiva. A família da noiva do meu filho é uma família católica, muito piedosa. Eles são tementes a Deus. E sempre que ela sai de casa, ela pede a bênção para o pai e para a mãe. E meu filho Daniel achou muito, muito interessante isso. Ele disse, nós não desenvolvemos esse costume em casa. E eu devo confessar que realmente eu nunca estimulei meus filhos a pedir a bênção, mas eu sempre os abençoei. Quando eles saem de casa, mesmo que eles não peçam, eu e minha esposa os abençoamos. Vão com Deus, Deus abençoe, que dê tudo certo. Nós sempre liberamos palavras de bênção para eles. Mas nós não os educamos, aquela moda antiga, né? Em que os filhos realmente chegavam na casa dos pais, dos avós, e pediam a bênção. E isso chamou muita atenção do meu filho com relação à família da sua noiva. E é um exemplo muito bonito que deve ser seguido, né? Então, Jacó nos ensina isso, trazer a bênção de Deus para dentro da família, transformando a nossa casa num ambiente de culto e de adoração a Deus. Agora, quanto a isso, nossa casa sempre foi realmente um lugar onde nós louvamos, adoramos, oramos e lemos a palavra. E esses valores nós passamos para os nossos filhos, né? Então, hoje, todos eles são doutrinados na arte, né? na arte da devocional, né? A importância de ler essa palavra de Deus. Então, isso são coisas que realmente são muito importantes no seio da nossa família. Jacó montou o altar no mesmo lugar onde Abraão havia levantado o altar, conforme Gênesis capítulo 12, versículos 6 a 7. Jacó, de modo semelhante, marcou o mesmo com um novo nome, incorporando o seu próprio nome novo, Gênesis 38, 28. Ele dedicou o altar à honra de El Elohé Israel, o Deus de Israel. Deus o havia chamado recentemente de Israel. Agora ele o chama de Deus de Israel, declarando que ele adorava o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Que grande exemplo Jacó nos dá de dedicação, de entrega, né, ao Deus Todo-Poderoso. Então, com isso, terminamos a aula de hoje. Continuaremos na lição 32 na próxima aula. Eu quero conversar um pouco com você sobre Jacó e sua família. E nós vamos ver que Jacó começou a ter problemas com os habitantes da região que tentam fazer acordos para que as famílias se misturassem. Então, nós vamos ver isso aí no capítulo 34 de Gênesis. Até lá, que Deus o abençoe ricamente, que a sua casa, a sua família, os seus bens estejam todos debaixo da graça do Senhor Jesus. Receba aí onde você estiver a bênção de Deus, em nome de Jesus. E, se você puder, nos ajude. Ajude dando like, curta o nosso vídeo, subscreva-se no nosso canal, né? Inscreva-se, se torne também participante do canal e compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Assim, você vai estar nos ajudando muito no nosso canal Palavra Viva. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro com o nosso curso Panorama Bíblico aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.